Salve, salve, querido estudante! Enfim, chegamos à etapa final da nossa introdução à eletrodinâmica e agora vamos lá com o condutor ideal. Professor Joãozinho na área aqui. Condutor ideal nada mais é do que um condutor elétrico feito de algum material que conduz bem a eletricidade, tá? A sua representação esquemática é essa aqui. E na verdade, o que é interessante de falar nele é que a resistência de um condutor ideal ela é nula. Ele teoricamente não apresentaria resistência. E se a gente levar para a primeira lei de Ohm, que nos diz que a resistência é o produto da tensão pela corrente, isso significa que se a resistência é nula, a tensão será nula, porque a gente, teoricamente, pode ter uma corrente ali elétrica passando, na verdade, né, já que a resistência é desprezível, praticamente nula, a corrente vai passar aqui com muita facilidade, gente, muita facilidade, vai passar sorrindo. Então, assim, não é que a corrente vai ser zero, na verdade é a tensão que vai ser zero, ou seja, não vai ter uma DDP. O potencial aqui nessa região A vai ser o mesmo dessa região em B, ou seja, o potencial ali em A é igual ao potencial na região B, tá bom? É isso que a gente poderia falar num condutor ideal. Outra coisa também de alguns principais elementos que a gente pode falar é dos tais interruptores que estão aparecendo bastante aí no Enem, né? Interruptor, gente, nada mais é do que um sistema para abrir ou fechar um circuito elétrico. É como se fosse uma chave seletora, tá? Onde ela pode abrir um circuito elétrico, fazendo com que não haja um caminho para os portadores de carga elétrica, não haja um caminho para o elétron, e aí não existe corrente elétrica. Mas ao ser fechada, esse circuito elétrico vai permitir, né, o caminho do elétron. E aí consegue acender um dispositivo elétrico como uma lâmpada, por exemplo. Esses interruptores são análogos àqueles que a gente tem nas nossas residências para acender ou apagar uma lâmpada, tá, gente? Veja aqui o interruptor, isso aqui você conhece muito bem. E eu coloquei uma figura aqui que é interna, né? O que tem dentro da sua parede que você não vê, a não ser que você quebre a parede. Quando você quebra a parede, você vê isso aqui, ó. Você vê que tem dois cabos, um perto do outro. Quando você liga essa chave seletora, liga esse interruptor, você faz com que esses dois fios se conectem. E aí, eles se conectando, eles fecham o circuito. Fechando o circuito, você estabelece um campo elétrico, estabelece uma corrente elétrica e aí você acende a luz. Agora, quando você desliga o interruptor, você está desconectando esses dois fios aqui, fazendo com que o circuito abra, fazendo com que a chave abra e aí não tem campo elétrico sendo estabelecido, não tem a permissão de um caminho para os elétrons fluírem, não tem corrente elétrica, não tem lâmpada acendendo, tá bom? E com relação aos interruptores, o Enem já cobrou isso aqui, gente. Olha que doideira, né? Interruptores simples e interruptores paralelos. Os interruptores simples são esses aqui que eu acabei de falar, tá? Imagine aí a caixinha lá plástica ou metálica, né, da luz que você quer ligar, da lâmpada. E aí lá na parede você tem dois fios, na verdade, onde um desses fios, que eu estou chamando de fio 1, ele vai direto na lâmpada. O outro fio 2, que eu estou chamando de fio 2, ele vai lá no interruptor e faz uma voltinha voltando, indo para a lâmpada também. Então os dois fios vão para a lâmpada, só que o caminho do fio 1 é mais curto, ele vai direto para a lâmpada. O caminho do fio 2 ele vai até lá o interruptor e depois volta para cá. Justamente para fazer com que esses dois fios aqui, ó, no interruptor simples, se conectem, tem uma conexão entre eles, tá bom? Então, você tem a possibilidade de ele estar fechado ou aberto. Bom, eu já expliquei, tá? O interruptor simples, ele consiste em em um interruptor, né, e uma lâmpada. Agora, o interruptor paralelo ou interruptores em paralelo é aquele caso que você pode ter até na sua residência aí. É aquele caso que você consegue acender ou apagar a mesma lâmpada de diferentes lugares. Já viu isso? Já viu isso alguma vez? É assim, ó, você tem aqui 4 conexões, uma conexão A, uma conexão B, uma conexão C e uma conexão D. Em que casos que você consegue, por exemplo, ligar uma lâmpada, né? Você tem que fazer com que o circuito esteja fechado.
Então, por exemplo, se você trazer esse interruptor para cá, conectando ele em A, e fazendo com que esse outro interruptor se conecte em C, você estabelece aqui, ó, um caminho, né? Você faz com que esse caminho aqui, ó, seja fechado. E aí esse caminho aqui sendo fechado, que é a mesma coisa que esse aqui, ó, faz com que você consiga acender uma lâmpada, tá bom? Essa é uma possibilidade. Agora, se você, por exemplo, quiser trazer, né, esse interruptor C para o D, não adianta. Você não consegue fechar nenhum circuito aqui, você não consegue acender uma lâmpada. Outra possibilidade é você conectar esse interruptor em B e o outro em D. E aí você fecha um circuito aqui, ó, PAN, PAN, BD. Fechou esse circuito, você também consegue acender uma lâmpada ou desligar uma lâmpada, tá bom? É dessa maneira que você consegue, em dois lugares diferentes, acionar ou fechar desligar uma lâmpada. Olha lá, coloquei o desenho aqui, ó, para vocês verem, né? O fio azul ele vai direto na lâmpada e você tem mais dois fios, onde um deles vai para o interruptor 1 e o outro vai para o interruptor 2. Mas aí eu desenhei aqui uma figura bem mais simples para você ter essa ideia de como funciona, tá? Tem uma questão do Enem que trabalha com isso. Sempre você tem que ter a ideia de fechar o circuito. Fechando o circuito, tá tudo ok, tá tudo acendido ou tá tudo apagado, tá bom? Ainda tem uns casos de interruptores intermediários que não vem ao caso, tá? Que é você ter 3, 4, 5 lugares para ligar ou desligar a mesma lâmpada, gente. É só ficar fazendo besteira aí, enfim, é só adicionar a coisa que vai complexificar a nossa ideia. Até aqui nós vimos todos os casos de condutores ideais ou reais que vão conduzir os portadores de carga elétrica. Em nenhum momento eu falei de resistores. Eu sei que você já deve ter visto tudo aquilo que eu falei, mas falando de resistores. Mas eu estou te trazendo ideias novas, consagrado e consagrada, para você ter muito o que fazer no seu Enem, para você dar show de bola nas questões do Enem para você fazer aí, tá bom? Então agora eu começo a falar de resistores e, claro, fazer um contraponto com a ideia de condutores, né? Então, se a gente viu até agora somente condutores, relembra vocês que condutores na verdade, qualquer dispositivo elétrico que não quer ter o efeito Joule como um produto. Ele não deseja o efeito Joule. É uma coisa que é indesejável, tá bom? Exemplos de condutores que a gente não quer que tenha o efeito Joule acontecendo. Claro que sempre vai acontecer, gente, mas a gente quer minimizar o máximo possível desse efeito Joule, tá? Que é essa conversão da energia elétrica em energia térmica. Instalações elétricas residenciais, de uma maneira geral, não querem que isso aconteça, porque isso vai fazer com que o fio se aqueça muito e pode derreter, pode danificar, causar curto-circuito, incêndio e por aí vai. Então, instalação elétrica não quer o efeito Joule. Linhas de transmissão também a mesma coisa, gente. Aquelas linhas, aquelas torres de transmissão. Pô, se o fio aquecer muito, vai de novo pode acontecer, né, um incêndio muito grande. Isso é indesejável, tá? Existe até manobras para fazer com que essa corrente elétrica, ou melhor, o efeito Joule seja o menor possível, tá bom? Motores elétricos, a mesma coisa, ele indeseja o efeito Joule. E agora, em contrapartida, a gente tem a definição de resistores, que vão conduzir também portadores de carga elétrica, mas o efeito Joule ele é sim desejável. Então, por exemplo, um filamento de uma lâmpada incandescente é desejável, porque ali vai ter o processo do efeito Joule acontecendo, né? Aquecendo a lâmpada e também emitindo luz, emitindo aquele brilho. Então, isso sim é desejável. É claro que não é desejável ad eterno, ad infinito, o tempo todo, não. Existe em alguns aparelhos, né, alguns dispositivos, um limítrofe, um limitador de corrente para não aquecer tanto, tá bom? Porque quanto maior a corrente, né, vai acabar sendo maior esse efeito Joule, possivelmente. Então tem que ter um limite. Chuveiros elétricos têm esse limitador, por exemplo, para fazer com que a corrente atinja um valor máximo e aí não tenha esse efeito Joule acontecendo de uma maneira tão brusca, tá bom? Aquecedores elétricos de ambiente, a mesma coisa. O ferro de passar roupa, o ferro ele não aquece, você não passa ele quentinho na sua roupa, então o objetivo é esquentar de fato.
Chuveiros elétricos também, aquecendo um pouquinho essa água para você tomar aquele banho quentinho maravilhoso. Alguns soldadores elétricos, até mesmo o fusível, né? O fusível ele também vai ter como função o efeito Joule ser desejável, porque ele vai esquentar, esquentar, esquentar. Se ele esquentar tanto, ele atinge o ponto de fusão e aí ele queima, protegendo o circuito elétrico. Tudo bem? A representação, antes da representação, o resistor ele é isso aqui, tá, gente? Coloquei uma figura porque muita gente acha, não consegue, nunca viu na vida como é que é um resistor. Ele é esse componente aqui, tá? E ele é bem pequenininho, ele é do tamanho da sua unha aí aproximadamente. A representação dele vai ser essa coisinha aqui bem básica, né? Um fio aqui que vai ser ligado ao resistor, que é esses dentezinhos aí, e pronto. Isso aqui é uma representação de um resistor que possui uma resistência. Resistor e resistência não é a mesma coisa. Resistor é o componente, resistência é a propriedade desse resistor. Ou então pode ser representado por uma caixinha assim também, né? Eu já vi assim em alguns vestibulares. Pode ser representado por essa caixinha. Bom, dito isso, para a gente finalizar essa primeira parte aqui, nós temos então, podemos já falar da potência dissipada em um resistor. Porque a potência dissipada é aquela famigerada conversão de energia potencial elétrica em energia térmica, né? O dispositivo que vai passar por esse processo de conversão. A potência ela é dissipada nesse dispositivo, que pode ser um resistor ou então pode conter um resistor, né? Então, a gente acaba ganhando outras expressões aqui quando a gente junta essas duas equações que nós já vimos. A potência piu-piu e o U igual a RI, que vem da primeira lei de Ohm, né? Eu só coloquei aqui ela de uma maneira linearizada. Ao invés de colocar R igual a U sobre I, eu botei U igual a RI para facilitar aqui o que eu quero fazer, tá? Veja que se eu escrever U igual a RI e potência igual a piu, a gente pode substituir o valor da tensão, que é igual a RI, aqui na expressão da potência. E aí a gente vai ganhar que a potência é igual a I ao quadrado vezes R. Mais uma expressão para potência. Só que se ao invés de a gente substituir o valor de U, mas sim substituir o valor de I aqui na expressão da potência do piu-piu, a gente vai ganhar que a potência é igual à razão da tensão ao quadrado dividido pela resistência desse resistor. E aí você já cria aquele desespero, meu Deus, João, tem várias equações de potência, sim, ó. Nós temos que a potência, ela é o trabalho sobre o tempo, que é equivalente a dizer que é a energia pelo tempo, né? Nós, a partir dessa primeira expressão, nós discutimos e ganhamos que outra equação aqui, que é a potência em função da corrente e da tensão, que é o piu-piu, e agora nós ganhamos mais outras duas, não é verdade? Então, cara, você tem, você tem uma, duas, três, quatro equações. Qual que eu vou utilizar, Johnny? Joãozinho, me ajuda, qual que eu vou utilizar? Cara, vai depender do contexto, vai depender de questão para questão. Mas a dica fenomenal, e leva essa dica no coração, dica do coração, gente, que eu vou te dar aqui para em termos de vestibular, né? É você procurar a grandeza que fica constante, a grandeza física, né? Que fica constante, que não se altera. Porque aí você vai conseguir relacionar as outras duas. Gente, vejam que apesar de ser várias equações, são equações de 3 letras. Então, para você relacionar uma grandeza com a outra automaticamente, obrigatoriamente, tem que ficar constante, tem que ficar inalterada, para você brincar de grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. E já te dou uma outra dica, tá? Mas não quero que você leve isso como uma regra geral. É uma dica apenas. Em muitas questões de vestibular, geralmente, ou a resistência é constante, ou a tensão que é constante. Por exemplo, se a gente estiver falando de uma lâmpada, geralmente a lâmpada tem um filamento, né, de resistência que é constante. Ela não muda. Então, você pode brincar ali que a potência que ela vai dissipar
ela é diretamente proporcional ao quadrado da tensão ao qual ela está sendo aplicada, está sendo eficaz. Mas você pode, por exemplo, pegar um chuveiro e no chuveiro a tensão é que vai ser constante. E aí você pode brincar de potência e resistência serem grandezas inversamente proporcionais, porque no chuveiro ele está ligado lá numa tensão elétrica da sua casa, que é de 220, ou de 127, ou de 110, e isso não se altera, isso é constante. Só que a potência do seu chuveiro vem inclusive lá no manual de instalação, no manual de fabricação, né? Vem lá 2 ou 3 potências, 2 ou 3 valores de potência, uma potência máxima, uma potência intermediária, uma potência mínima, né? Isso vai estar interligado com a resistência e que tem tudo a ver com aqueles valores, com aqueles termos, melhor dizendo, né? De morno, quente, ou então inverno, verão. Porque quando você altera a chave seletora lá, coloca no inverno, coloca no verão, o que você está fazendo, na verdade, é alterando a resistência. De que maneira? A gente já vai falar. Mas aí, alterando a resistência, você altera a potência dissipada, né? Beleza? Então, com isso, a gente finaliza aqui essa primeira parte. Vamos agora falar da última parte e finalizar a nossa aula, que é a segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm é o seguinte, gente, peguei 2 fios e eu vou manter o comprimento desse fio. Comprimento este que eu vou representar aqui pela letra L, tá? L de comprimento. Deixa eu só voltar para cá. Eita ferro. Pronto. Comprimento L. Esses dois fios têm o mesmo comprimento. Só que eu alterei aqui entre eles a área. Veja que nós temos aqui uma área grandona e aqui nós temos uma área pequenina. É intuitivo dizer, pensa comigo, é intuitivo dizer que quanto maior a área, mais esses elétrons vão ter, mais eles vão ter facilidade de se mobilizar por aqui por dentro. Se eles têm mais facilidade de se mover ali por dentro, significa que a resistência dele, que esse material oferece, é menor, né? Ao contrário, se eu diminuir essa área, o caminho aqui ficou mais estreito, né? E aí o elétron, o portador de carga, vai ter mais dificuldade de andar por aqui. Então, quanto maior a área, menor resistência ele vai ter, ó. Menor resistência. Peraí, consertar aqui. Quanto menor a área, né? Maior a resistência. Beleza? Agora tá certinho. E quanto maior a área, menor é a resistência, porque ele tem mais facilidade de passar por aqui. Ou seja, a resistência, a gente pode dizer que ela é proporcional ao inverso da área. Agora, eu vou pegar 2 fios, de novo, de cobre, só que eu vou manter a área. Eu vou manter a área e agora eu vou variar o comprimento deles. Veja que o comprimento desse aqui é pequenininho quando comparado a esse comprimento aqui. Esse aqui é maior, né? Concorda comigo que se tiver um elétron passeando por ali de boa, nessa primeira figura, ele vai colidir com alguns átomos e pronto, acabou. Agora no segundo, e claro, vai sofrer, vai ter esse átomo aqui, né? Esse material vai oferecer uma certa resistência. Mas concorda comigo que quando esse elétron passar por uma avenida maior, por uma estrada maior, maiores serão as colisões, maiores são as chances de colisões dele? Então, quanto maior o comprimento, maior será a resistência que o material vai oferecer à passagem do elétron. Então, vai ter uma... Eita, não é essa cor que eu quero. Vai ter uma maior resistência. Então, a resistência ela é diretamente proporcional ao comprimento do fio. E aí, para a gente pegar essas duas informações aqui, tanto da área quanto do comprimento, e transformar isso numa igualdade, nós temos que acrescentar uma constante de proporcionalidade. Ao invés de eu escrever, então, a resistência ser diretamente proporcional a L sobre a área, o que eu quero agora escrever é a resistência ser igual a L sobre A, e aqui entra a constante de proporcionalidade, que é a resistividade elétrica. Esse ρ se chama resistividade elétrica. Vamos às unidades? Olha lá,
A letra R, que é a resistência, a gente sabe que é ohm. O L a gente sabe que é metro. A área a gente sabe que é metro quadrado no SI. Isso faz com que o ρ saia na unidade do SI de ohm vezes metro. Cuidado que não é ohm por metro, é ohm vezes metro. Assim como a gente definiu uma grandeza chamada condutância quando a gente estava falando de resistência, aqui a gente apresentou uma resistividade e também existe o seu antônimo, né? O seu antônimo, isso mesmo, pronto, que é a condutividade. Existe a resistência, existe a condutância. E assim como existe a resistividade, existe a condutividade, que é o inverso da resistividade. Aqui, ó. Opa, perdão, coloquei a letrinha errada, né? A condutividade é representada pela letra sigma e a resistividade pela letra ρ, beleza? E aí, de novo, as unidades aqui, ó, nós vamos ter que 1 é 1, não tem unidade, né? E aqui a gente acabou de ver que é ohm vezes metro. Isso faz com que a unidade de condutividade seja 1 sobre ohm vezes metro, que é a mesma coisa que dizer ohm vezes metro elevado a menos 1. Ou então, se a gente lembrar que essa partezinha aqui, ó, representa o S, lembra disso? 1 sobre ohm é a mesma coisa que o S, o sigma, lembra disso? A gente pode escrever que a unidade de condutividade é sim por metro, beleza? Isso já caiu no Enem também, mas era uma questão relativamente fácil. Para terminar, a gente vai analisar a influência da temperatura nessa resistividade, porque sim, a resistência depende da temperatura. Se a temperatura for constante, a resistência é constante. É a mesma coisa na resistividade. Se a temperatura for constante, a resistividade é constante. Então aqui tem alguns casos que você não precisa saber, só por curiosidade mesmo, tá? Mas fica sabendo aí por conhecimento, aumentar o seu conhecimento cultural. Em metais puros, ela aumenta, tá bom? Vai aumentando conforme vai aumentando a temperatura. Algumas ligas metálicas, isso fica bem constante, porque o ponto de fusão de ligas metálicas é bem alto, né? Então, só começa a ter algumas variações importantes numa escala maior. Grafite, saiu errado aqui, né? Grafite, isso acontece de maneira ao contrário, assim como nas soluções eletrolíticas, né? Para entender isso aqui, por que é o contrário, é um assunto bem mais complexo, tá? Mas é só curiosidade, como eu te disse. E aqui tem duas equações que você também não precisa saber, tá aqui a nível de curiosidade também, mas já apareceu em vestibulares, por exemplo, de São Paulo, Unicamp, FUVEST, né? Porque ele te dava essa equação e aí você trabalhava com ela, tinha um gráfico também para ser analisado, mas é uma equação que está analisando, está te provando aqui, né, que a resistência sim, ela depende, ó, da temperatura. Esse θ aqui, ó, é a temperatura, tá bom? E o alfa é o coeficiente de temperatura que aparece aqui também na imagem. Beleza, gente? Vou ficando por aqui então, bastante informação, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê numa próxima. Valeu, valeu, fui!